Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Clica aqui no gostei, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de nos contar de onde você está acompanhando Contigo Sim. E me diz, com uma nota de 0 a 10, que nota você está dando para Contigo Sim? Bom, sobre o filho de Ângela ser do Álvaro, vocês acham sem noção? Ou vocês queriam então que o neném dela fosse então dela com o Leonardo? Quero saber a opinião de vocês de quem deveria realmente de fato ser então o filho da Ângela. Então vamos agora para mais uma história de Contigo Sim. Samantha expulsa seu pai de casa. Bom, Pablo junto com Geraldo chegam em casa, aí o Pablo vai abrir então as portas da casa para poder entrar. Quando ele então coloca a chave na fechadura, vê que a chave não está entrando. Geraldo pergunta então o que está acontecendo. Aí Pablo diz que parece que as fechaduras foram trocadas porque a chave não está entrando. Aí ele fica então sem acreditar nisso e pega então o celular para ligar para Samantha. E é justamente nesse momento então que a donzela aparece perguntando o que o pai quer. Aí Geraldo diz que é o óbvio, entrar na minha própria casa. Aí então Samantha diz, não lhe parece óbvio então que você não vai mais entrar aqui? Geraldo pergunta o que é que está acontecendo. Aí é nesse momento então que a Samantha lhe revela então que o Geraldo está expulso de casa. Ele não vai mais entrar naquela casa, pois aquela casa é dela por direito e que ele procure um outro rumo em sua vida, um outro canto para ficar, porque ali ele não entra mais. Álvaro está resolvendo negócios por telefone enquanto caminha pela rua, em direção até o seu carro. Quando de repente a polícia chega, 2 homens estão lá dentro, né? Aí então eles param o Álvaro e perguntam, o senhor é Álvaro Villa-Lobos? Aí ele diz que sim. E então ele fala, o senhor está preso e pode permanecer em silêncio até que cheguem então seus advogados. Mas por enquanto o senhor não pode falar nada, pois tudo que falar será usado contra o senhor. Álvaro pergunta do que se trata. Ângela está em seu quarto estudando um pouco e folheando então um livro. Quando ela decide então ligar para o Leonardo. Daí ela então liga para ele. Quando ela liga então para o Leonardo, ele está então com um telefone, com um fone dirigindo. Daí ele começa então a falar com ela de uma forma bem estranha, pedindo então para que ela entre em contato com o Dário para informar então sobre as fichas de um paciente que tem diabetes. Aí então a Ângela pergunta o que é que está acontecendo, por que ele está falando assim. Aí então ele fala que está ainda dirigindo o carro e está com a Salma do seu lado, que acabou então de vir do velório de seu pai. O pai de Salma acabou de falecer. Aí a Ângela então já muda um pouco o tom e fala, tudo bem, Álvaro. Tudo bem, Leonardo. Então depois a gente conversa, fala ela um pouco mais cabisbaixa. Isso porque os dois então estavam decididos a lutar para um futuro juntos. Porém a Salma sempre sai na frente, né? Mesmo apesar que foi algo que ela não poderia controlar, que é a morte. Leonardo fica apressado para encerrar então a ligação com a Ângela, mas mesmo assim a Ângela continua então fazendo então perguntas a ele, perguntando quando ele volta. Ele diz que não sabe, pois depende então dos trâmites então das empresas então do pai de Salma. Aí então a Ângela pergunta se ele tem alguma coisa pendente que ela possa então ajudá-lo. Aí o Leonardo diz que não, a não ser as coisas que então ele já deixou esclarecido em questão a Dário, que está com algumas fichas de pacientes, que se ela pudesse então até lá no hospital e que ajudasse então Dário no que fosse preciso. Ângela então sente que está um pouco sobrando naquela conversa, quando então o Leonardo fala que vai então acompanhar a Salma em tudo que ela precisar nesses dias e apoiar também tanto a Salma quanto a sua família. Samantha então começa a chorar e diz que nem pôde se despedir de seu pai. Aí Leonardo diz que a entende, deve ser muito dolorido e pede para que ela fique tranquila. Aí ela continua então a chorar. A discussão aqui toma todo o rumo então desse resumo semanal aqui. É que quando então Geraldo começa então a discutir com a Samantha então diz que quer ver ele longe de sua vida. Aí então o Geraldo diz que ela está levando tudo ao pé da letra e isso pode lhe fazer mal e que pede então que ela se responsabilize então pelos seus atos e diz que ela cada vez mais está se afundando, que ela está fazendo maldade com seu próprio pai. Aí então a Samantha diz que não, eu não vou te tratar como pai, você mesmo me falou que não me queria como filha e assim então eu vou seguir. Geraldo pede para que ela pare de fazer isso e pela memória da mãe dela, então pede para que deixem então entrar naquela casa. Samantha diz então que ele tivesse pensado antes de chegar a esse ponto, antes de fazer tudo o que ele fez, e a partir de agora aquela casa não é mais dele. E repete então para o Geraldo que naquela casa ela não quer ele lá.
O produtor então agradece a Guigo pela música e diz que ele está aprovado e que ele tem muito talento. E sim, ele está aprovado. Só que há um problema. Aí então deixa todos então aflitos. Aí ele então diz que o menino não está recuperado no sinal então por causa da perna, né? E diz então que ele não poderá ir. Aí então Guigo diz que ele poderá ir sim. Não é por causa de sua perninha que ele não poderá então cantar. Aí então ele diz que ele não tem idade para o concurso. Aí então Guigo diz que sim, ele tem idade, ele ainda é novo. E então começa então a vir um bocado de coisas contra então para que ele possa ir para aquele concurso. Aí então o produtor diz que consegue, que ele gostaria muito de um outro menino com um cabelo diferente, com as pernas melhores e aquela coisa toda. Aí a Bel então nota o preconceito e começa então a falar bem muito para o produtor, pedindo então para que ele não fale essas coisas para o garoto. Aí, então, sem respostas, então, o rapaz tenta, então, despistar, então, tudo aquilo outro, deixando, então, Luz e Guigo muito mal por causa disso. O inspetor de polícia, então, pergunta ao advogado o que ele mais sabe, então, sobre a Mix. Aí, então, ele mostra, então, a gravação secreta para o, então, inspetor de polícia. Lá, então, é a voz da Mix falando. Aníbal foi ele que me ajudou a matar e morreu na cadeia. Yolanda foi quem escreveu a carta secreta para o Leonardo, morreu na cadeia. Úrsula, enterramos ela com um segredo e nada pode provar que matamos a Úrsula, o Sandro nem a Benjamin. Aí então o rapaz pergunta, o policial pergunta então ao advogado como foi que ele conseguiu aquelas provas. Aí então o advogado responde que ele não pode entregar seus meios, então, até porque ele é advogado, ele tem então que conseguir então seus rolos. Mas eu vou te contar, foi quando os dois fizeram tchan tchan tchan, aí então o advogado foi e guardou então um gravador lá e gravou e pegou então esse pedacinho então da história onde ela revela tudo para que se caso a casa caísse para cima dele também, ele pudesse então se limpar. E nisso o advogado fala que a Miss não estava sozinha nessa. Tanto a Samantha quanto o Félix estavam envolvidos nisso tudo para destruir então a Ângela Gutierrez. Aí então ele continua então a fazer perguntas, o policial. Aí então nesse momento o advogado conta que a Samantha usou o Félix para roubar então o dinheiro da fundação para acusar então a Ângela. Então, o velhinho abre a boca então pro seu polícia e conta verdadeiramente tudo. Ele conta sobre os planos então de Samantha, sobre o roubo lá da fundação, repetindo, né? Conta sobre tudo que ela aprontou no hospital envolvendo a Ângela, envolvendo a Miss, a Salma também, que já morre nesse capítulo. E então, enfim, conta tudo, totalmente tudo. Aí o policial então fala que ele precisa então ir até o Ministério Público para prestar então depoimento de tudo isso. Então, o homem fala que vai fazer isso sim. Aí o policial então pergunta por que ele só revelou isso agora. Aí o advogado de Samantha então conta para ele que ele não quer estar envolvido em coisas assim desse tipo, né? Negócios sujos, e que agora foi um basta para ele quando a Samantha se envolveu então no sumiço do filho da Ângela. Ele disse que isso para ele foi a gota d'água. E então foi isso mesmo que aconteceu. Aí então o seu polícia fala que ele tem que prestar um BO então. Para quem não sabe o que é BO, é boletim de ocorrência, para que possam então incriminar de vez então a Samantha, a Miss, que já está presa, e o Félix, que está preso, mas também está no hospital ainda, prestando então todo o atendimento diante do que aconteceu com ele, da altura que ele caiu. Quando o policial sai, aí então o advogado pega o celular para ligar para alguém. Nisso a cena corta e vemos então a Samantha lá na sala de sua casa escutando aquelas vozes novamente. São várias e várias e várias pessoas falando ao mesmo tempo, o que enlouquece então a loira. Ela pede a todo tempo para que aquelas vozes se calem e daí ela vai jogando tudo no chão e quebrando. É uma bagunça só naquela casa. E sem falar que são objetos valiosos então, que foi onde seu pai e sua mãe comprou. Daí então ela fica no verdadeiro fundo do poço. Até que então o telefone toca e ela então, mesmo com aquelas vozes em seu pé do ouvido, corre então para atender. Aí então ela, quando atende o telefone, ela fala: onde demônios você estava quando eu liguei para você e você não me atendeu? Aí então ele fala: senhora Samantha, por favor, me escute. Gente, o advogado traidor que vai contar tudo o que aconteceu.
Conta então que a polícia então está indo prendê-la porque a Miss a delatou. Aí então a Samantha fala: eu não acredito, maldita Mirtha. Aí então ele fala: olha, preste bem atenção em tudo, fuja, porque agora estão indo até aí para lhe prender. Aí então a Samantha fica então sem chão e fala: eu não acredito, só o que me faltava, eu tenho que escapar, eu tenho que fugir. Aí sai então correndo, fugindo por cima daqueles vidros tudo. Claro que o velhinho aqui mentiu, né? Quem delatou ela não foi a Mirtha, sim ele. Em seu escritório, o Leonardo entrega então as fichas de pacientes para o Dario e pede para que entregue lá na administração. Dario então fica pensativo e sorri e fala: entregar ao meu cunhado, e continua sorrindo. Aí o Leonardo pergunta então como é que estão as coisas entre ele e Clarinha. Aí então Dario fala que a Clarinha está cheia de dúvidas agora sobre ele e que o pior de tudo é que o Álvaro fez a cabeça da menina e também colocou então uma enfermeira em sua vida para afastá-los ainda mais. Aí então Leonardo chama então Álvaro de desgraçado. Leonardo então pergunta como é que Dario está se sentindo diante de tudo isso. Aí Dario diz que se sente muito mal porque ele nunca queria ver a Clarinha sofrendo, nem por ele nem por ninguém, e isso lhe angustia demais. Dario também acrescenta para o Leonardo que seu passado lhe persegue e por isso ele não consegue ser feliz com a mulher que ele ama agora, porque com tudo que aconteceu antes, tudo isso reflete agora. Ele acha que cita isso por ele ter se envolvido com a Samantha, né, justamente a esposa de Álvaro. E agora ele está gostando de quem? Da irmã de Álvaro, que no caso é filha. Porém, acredito que nesse capítulo aqui, né, ainda não foi revelado que, então, tanto a Clarinha quanto o Álvaro são pai e filhos. Dario também diz para o Leonardo que está até disposto a deixar, então, a Clarinha livre para se apaixonar por outra pessoa por causa de seu passado. Aí o Leonardo diz que isso é injusto tanto com ele quanto com ela, porque ele agora é um homem bom, diferente, conseguiu mudar. Aí o Dario diz que mesmo ele conseguindo mudar, o seu passado não lhe deixa então que as pessoas ao seu redor possam ver isso, se referindo então também ao Geraldo, que é seu patrão, ficou sabendo então de tudo que aconteceu em ele se envolver então com a jovem e também com o Álvaro, que não permite essa relação. Bom, vocês devem estar pensando também que o fato de Álvaro não aceitar a relação de Dario com a Clarinha é só por causa então em questão a Samantha, né, que foi amante do Dario, mas não, há longa história atrás por causa disso. Para quem não sabe, o Álvaro, ele é pai de Clarinha. A relação que ele teve com outra mulher não foi de amor, nem de golpe, nem nada disso não. A mulher se aproveitou de Álvaro à força e nisso saiu então a criança, que no caso é a Clarinha. Aí os pais de Álvaro então aceitaram ficar com a menina, com condições então que o Álvaro, né, que ficou envergonhado com tudo aquilo que aconteceu. Aí ele ficou muito envergonhado e decidiu então assumir a sua filha como irmã. Aí diante de tudo isso foi o que aconteceu. Essa senhora que fez isso com o Álvaro era uma mulher já com uma idade, diferença de 20, 15 anos a mais, justamente a idade então de Dario com Clarinha. Então a cisma então que o Álvaro tem em relação ao Dario não é só porque o Dario ficou com sua mulher, no caso a Samantha, mas sim por causa de seu passado que está se repetindo então com sua filha. Leonardo então insiste para Dario ter forças e fazer com que a Clarinha continue lutando por essa relação. Aí então Dario diz que forças ele até tem, porém ele não quer ver ela então jogar uma lágrima fora por causa dele. Aí diz que o melhor que aconteceria nesse momento seria então a Clarinha sumir de sua vida ou até mesmo morar em outro país, conhecer um belo jovem rapaz que esteja então com um passado muito limpo, considerando dele, né? E que possam então ter uma relação e assim construir uma família. Aí o Leonardo pergunta se era isso mesmo que ele queria do fundo do coração. Dario diz que não, mas essa seria a melhor alternativa para não ver ela sofrer. Cândida aparece e o pior de tudo é que a mulher está entre a vida e a morte no hospital. Clarinha flagrou então a discussão entre ela e Álvaro e questiona então a mulher naquele estado de leito ali de morte, o que foi que ela estava conversando sobre o passado dos seus verdadeiros pais. Aí então a mulher fala que não pode conversar com ela, é algo muito singelo. Clarinha diz que já tem idade suficiente para entender sobre segredos e exige então a mulher que lhe conte o que foi que aconteceu com seus verdadeiros pais. Aí é nesse momento então que a mulher revela para Clarinha que ela é a sua verdadeira mãe. Clarinha fica totalmente em choque diante de tudo isso.
Mirtz chega em casa e já conversa então com o Leonardo por telefone, dizendo que vai deixar algumas coisas de artes então sobre a casa do rapaz. Bom, a gente não vê a ligação então do outro lado, apenas então o aviso de Mirtz. Quando de repente chega então uma jovem de muito boa aparência, perguntando então por o Leonardo. A Mirtz diz que ele não está, pois foi resolver algumas coisas pessoais de família. Aí então a mulher pergunta então quando ele vai chegar. Mirtz diz que ainda não há previsão. Bom, do que se trata? Aí então a jovem lhe diz que chegou com uma carta secreta. Aí ela fala, carta secreta? Do que se trata isso? Aí ela diz que tem ordens precisas para entregar apenas para o Leonardo. Daí então a Mirtz fala, eu sou a mãe do Leonardo, a Mirtz. Aí então a mulher fala, tudo bem, eu vou entregar ao senhor Leonardo quando ele estiver aqui. Mirtz então pede para que ela lhe deixe então aquela carta e pergunta então de quem é. Aí então a jovem lhe diz que é de uma morta. Mirtz se assusta com isso. Aí então pergunta de quem? Aí então ela diz que é de Yolanda Moraes. Aí então a Mirtz pergunta a ela quanto que ela quer para então poder lhe dar aquela carta. Daí a Mirtz tenta então comprar aquela jovem para conseguir então a prova secreta que está dentro então daquela bolsa dela, que é a carta. Isso tudo vai acontecer agora nos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei e vem com a gente acompanhar isso e muito mais. Esse vídeo continua, então fica aqui no canal, já começa a olhar outros vídeos também. E não se esquece de se inscrever, de clicar no gostei para que vocês sejam sempre notificados de vídeos novos todos os dias aqui atualizados, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma mentira e que tudo de fato realmente vai ao ar.